dia, pessoal. Meu nome é Dmitry Camargo Martins e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho aula de design, tema Gestalt. Esse material tem áudio, eu fiz o áudio do início ao fim, então preste atenção no áudio e no vídeo. Antes de continuar o conteúdo, veja este vídeo, é a História e Leis da Gestalt. Ele tem apenas 5 minutinhos. Após ver este vídeo, você continua lendo esse material. A Gestalt é o estudo da percepção, estudo da psicologia associativa, e temos como base a aplicação deste conteúdo na área de design. A escola da Gestalt, ela se passava na Alemanha, e esse conteúdo foi da época do início do século XX. Os conteudistas do assunto que a gente vai tratar é Max Weitermeier, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka. Agora eu vou passar para vocês algumas leis da Gestalt. Primeira lei, lei da unidade. A percepção de um elemento pode ser construído por um ou até mesmo várias partes que constroem o todo. Sendo assim, uma unidade é percebida como um elemento único. Exemplos, a gente consegue ver a bolinha, uma unidade. Consegue ver o risco, uma unidade. E a letra A tem vários elementos, mas a gente vê como uma unidade. Mais exemplos. A gente consegue perceber nessa imagem que tem os cavalos, e se a gente olhar com um pouquinho mais de calma, a gente vê que tem o rosto de uma mulher. Ao lado, a gente consegue ver que tem a unidade da palavra Gestalt, que é o quadro com todos os elementos dentro. Logo abaixo, a gente consegue ver que tem uma imagem com uma taça, e se a gente olhar um pouquinho com mais calma, a gente percebe que tem dois rostos. Então, podemos ver a unidade no todo ou a unidade em uma parte. Segunda lei, lei da segregação. Capacidade perceptiva de isolar, evidenciar ou identificar objetos. Por exemplo, a gente tem um objeto quadrado e uma bolinha. Se a gente deixar esse quadrado com uma cor um pouquinho mais destacada, a gente consegue dividir ou segregar o objeto quadrado verde e a bolinha branca. Quanto mais a cor vai ficando parecida ou vai ficando mais opaca, vai ficando mais branco, daí os objetos eles têm menos segregação, ou seja, eles têm menos estimulação. Então, quanto maior o contraste dos dois ou mais objetos, mais separados. Quanto menor o contraste, mais eles ficam juntos. Mais exemplos. Nessa imagem do elefante, a gente consegue segregar olhando com um pouco mais de calma que tem outros animais. Por exemplo, o gorila, o cavalo, o cachorro, o gato e o rato. Então, a gente consegue perceber pelas silhuetas mais de um objeto. Na imagem abaixo, parecida com a que a gente viu antes, tem a taça. Se a gente olhar com um pouco mais de calma, tem os dois rostos. E na imagem do lado, à direita, tem as bolinhas. E está segregada uma bolinha por causa da cor, que ela está em vermelho. Na palavra logo acima, à direita, a gente tem o A e o L, mas se a gente olhar com um pouco mais de calma, tem uma setinha dentro do A. Terceira lei da unificação. Igualdade ou equilíbrio de estímulos em todos os elementos de uma determinada composição. Por exemplo, a gente tem uma imagem, quando ela está equilibrada, a gente chama uma imagem unificada, ou tem união, né? Desta forma, a gente consegue ter uma harmonia da imagem, por causa do equilíbrio de elementos e de cores. Se a gente vê, por exemplo, a imagem dos quadradinhos, elas têm um pouco mais de harmonia e unificação. Logo ao lado, ela tem agora dois quadradinhos coloridos, ela tem um pouco menos de unificação. Mais exemplos. Aqui a gente vê a roda de uma bicicleta. A gente tem a bolinha do meio, os aros e o pneu. Mas, se a gente olhar o todo, eles têm uma unidade, ou seja, eles têm união, têm uma unificação. O símbolo do Yin Yang tem o preto e tem o branco, tem o Yin e tem o Yang. Mas a gente vê o conjunto, a gente vê eles com unificação. Logo abaixo a gente tem a marca da Adidas quebrada, ou seja, separada, e logo à direita tem a mesma imagem, só que agora unificada, ou seja, ela ficou com um pouco mais de união. Quarta lei da Gestalt, lei do fechamento. A nossa mente ela completa o espaço vazio. Então, se a gente vê dois ou mais elementos, e se acaso a gente tiver espaço vazio no meio, a gente consegue olhar aquele espaço como uma outra imagem. Se a gente olhar aqui, a primeira imagem tem 4 bolinhas,
mas elas estão cortadas, então dá uma sensação que tem um quadrado no meio. Na imagem do meio, tem como se fosse 3 bolinhas e tem um corte. Esse corte dá a sensação que tem um triângulo no meio. E da mesma forma, outras imagens que você consegue perceber, por exemplo, um cubo no meio, logomarcas que a gente consegue ver, por exemplo, o C, o 1, dentre outros elementos que a gente pode utilizar na identidade visual, por exemplo, de uma logo. Mais exemplos. Essa imagem primeira, a gente consegue ver a silhueta de um personagem na Johnny Walker, mas não aparece todos os detalhes, mas como tem os principais elementos, a gente completa o meio. Logo à direita, a gente vê o urso, ele tem alguns espaços vazios, mas a gente completa ele porque a gente consegue ver a silhueta do urso. Então, por exemplo, um quadrado que aparece só as pontas, a gente vê um quadrado inteiro. Um exemplo, essa letra G está com corte no meio, mas a gente consegue perceber o G inteiro. Quinta lei, lei da continuidade. Sequência de pontos ou elementos que conduzem o olhar, gerando um caminho mais suave. Então, por exemplo, quando a gente tem a sequência de objetos, eles estão próximos, eles geram como se fosse um caminho. Exemplo, sabe quando tem várias formiguinhas caminhando? A gente vê o desenho do caminho delas. Aqui a gente vê várias bolinhas, quadrados. Então, por exemplo, uma imagem ou uma linha tracejada, ela dá uma certa continuidade. A gente continua um objeto no outro. Mais exemplos. Aqui a gente consegue ver que tem um S e tem uma linha que passa no meio do S. Mesmo que ela tenha cortes, a gente consegue completar, a gente continua a linha branca que está no meio do S. Da mesma forma, na imagem de baixo tem dominós, a gente cria meio que uma continuação. Então, o espaço vazio ele se transforma e a gente completa uma imagem com a outra. Então, por exemplo, se tiver várias bolinhas, a gente acaba vendo como se fosse uma linha inteira. Sexta lei da Gestalt. Lei da proximidade. Elementos próximos constituem uma unidade. Então, como a gente viu da continuidade, é parecido. Só que aqui a gente consegue ver, quando tem elementos próximos um ao outro, a gente vê um outro elemento. Então, a gente tem várias bolinhas, mas tem subgrupos de bolinha. Se a gente colocar bolinhas mais próximas, a gente consegue dividir em grupos. O IBM, a logo da IBM, ela consegue ser lida IBM, mas se for analisar, são vários elementos soltos. A Unilever também. A logo da Unilever tem vários elementos soltos, mas a união deles geram uma silhueta da letra U. E da mesma forma a gente vê outros exemplos. No pixel art ou até mesmo no pop art é a junção de várias bolinhas, mas se a gente olha um pouquinho mais de longe a gente consegue perceber, por exemplo, a impressão de um gato. E logo, aqui à direita, a gente consegue ver uma letra E pela proximidade de quadradinhos. Sétima lei, lei da semelhança. Objetos similares se agruparão entre si. Então, por exemplo, na primeira imagem tem várias linhas e bolinhas, mas a gente consegue dividir em dois grupos, o grupo das linhas e o grupo das bolinhas. Então, no nosso cérebro, a gente consegue dividir por parte, pela forma ou pela cor. Na imagem de baixo, tem triângulos, bolinhas e quadrados, mas a gente consegue dividir dois grupos. Um grupo, por exemplo, do verde mais escuro e do verde mais claro. Ou se alguém quiser, de repente pode dividir por quadrados, bolinhas ou triângulos. Na imagem ao lado, a gente consegue ver essa divisão, principalmente por causa da cor. Tem bolinhas que estão brancas e bolinhas que estão verdes. Logo à direita, a gente consegue ver bolinhas maiores e bolinhas menores. Mais exemplos. Da mesma forma que a gente vê que tem duas imagens iguais, uma é preta e a outra é rosa. Dá a sensação que é a mesma imagem, mas são imagens diferentes. Uma tem quadrados e outra tem bolinhas. Então, a gente tem como se fosse um grupo de quadrados e um grupo de bolinhas. Ou a gente pode também chamar o grupo da imagem de quadrados e bolinhas preta e outro grupo dos quadrados e bolinhas rosa. Na direita, a gente consegue ver que tem vários quadrados, mas a gente consegue perceber que tem quadrados grandes, um quadrado grande preto e quadrados menores brancos. Na imagem, por exemplo, que está Taut, é de Gestalt. Só que a gente vê uma certa semelhança entre os dois T's. De certa forma, a gente acaba olhando para os dois juntos, como um grupo. Oitava lei. Lei da pregnância. Muitas vezes, pregnância, para ficar mais fácil de entender, é boa forma. Enxergamos, por exemplo, a composição visual geral, como um todo,
antes de nos aprofundarmos nos seus elementos mais complexos. Exemplo, alta pregnância. Esse texto está um pouco mais legível. Média pregnância. O segundo texto está com uma média legibilidade. Baixa pregnância. O terceiro texto está quase ilegível. Então, pregnância também pode ser considerado legibilidade. Mais exemplos. A gente consegue ver esses 3 quadrados de forma simples. E do lado, a gente vê de forma mais complexa. Então, o que vemos são vários círculos, ou o que não vemos são a forma complexa. Então, a gente pode ver o todo ou pode ver os elementos soltos. Por exemplo, ali em cima, a gente tem elementos do A e o L, mas eles juntos formam uma outra imagem. Mesmo que eles estejam juntos, a gente acaba separando o A e o L. Saiba mais, veja um pouco mais de informações sobre esse assunto de Gestalt nesses links a seguir. Atividade 1. Tire fotos com celular de objetos e coisas na sua casa. Uma foto para cada uma das 8 leis da Gestalt. Uma foto para a lei da unidade. 2. Lei da segregação. 3. Lei da unificação. 4. Lei do fechamento. 5. Lei da continuidade. 6. Lei da proximidade. 7. Lei da semelhança. 8. Lei da pregnância. Observação. Renomeie a imagem com o nome da lei no nome do arquivo. Exemplo, unidade.jpg. Obrigado a todos e aproveitem mais vídeos.